vejam, né? Porque para eles a chuva é prenúncio de um tempo de abundância, um tempo de bênção, de prosperidade, um tempo de colheita. E assim também para nós aqui, né? Os agricultores aí, os irmãos que têm suas fazendas, isso repercute também no comércio, na nossa vida. E graças a Deus, a chuva é bênção do Senhor. Fala comigo, a chuva é bênção do Senhor. E é prenúncio de um bom tempo, né? De um tempo de prosperidade. Aleluia. 22, versículo 32, parte B. A Bíblia diz assim, que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos nesta noite pela tua bênção, tua graça. Deus, que o Senhor esteja me usando agora, Senhor Jesus, ó Pai, como boca de Deus, para anunciar a tua palavra aqui, nesse momento, ao coração dos teus filhos, que o Senhor possa trazer uma unção de ressurreição sobre cada um aqui nesta noite. Nós não cultuamos mortos, nós celebramos a vida. E hoje, ó Deus, essa mesa, a mesa do Senhor, ela celebra a vida e não a morte. Por isso, Deus, há no nosso coração alegria, gozo, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Algumas pessoas, talvez por conceitos errados bíblicos e talvez falta de entendimento também, na ceia, às vezes as pessoas ficam tristes, né? Porque nós falamos da morte, do sacrifício de Jesus, né? E nós ficamos pensando, e às vezes a gente tem os filmes, as cenas, a gente passa aí e olha toda a via dolorosa, todo o sofrimento de Cristo, isso nos dá tristeza. Mas, na verdade, amados irmãos, essa mesa é apenas um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Mas a mesa, ela é um símbolo de alegria, de festa. Amém? Você crê nisso? Sabe por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou. Amém? Você pode dizer amém por isso? Jesus ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus, ela é o cume, ela é a coisa mais importante. Ou seja, a ressurreição de Jesus, ela trouxe vida. Não somente para Jesus, mas também para mim e para você. Por isso nós estamos aqui. Por isso a igreja existe, porque Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia, Jesus venceu o maior inimigo, a Bíblia chama a morte. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Isso nos dá esperança. Amém, amados? Isso tem que trazer ao nosso coração festa, alegria, celebração. Por isso, quando nós vamos celebrar a ceia, nós não precisamos nos colocar diante de Deus de forma assim, tristonha, né, contido. Puxa, Jesus morreu, tal, né, aquela dor, aquele sentimento de pesar. Não, não. O nosso sentimento é de festa. O nosso sentimento é de alegria, porque Jesus pagou o preço por nós. Essa morte era para mim, para você, mas Jesus, por amor, ele se entregou naquela cruz. Por isso, aqui em Mateus capítulo 22, a palavra de Deus ela é muito clara. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivo. Você está vivo? Pergunta para o seu irmão aí. Né? Você morreu para este mundo, mas você vive para Deus. Amém? Aleluia! Você vive para Deus, você morreu para o mundo, ou seja, para esse mundo corrompido. Aquele que está em Cristo, ele tem a sua vida crucificada e agora não vive mais, né? Lemos aqui esse texto, as Escrituras nos mostram que agora eu não vivo mais, mas eu não vivo mais para este mundo.
mas para Deus eu vivo, para Deus eu celebro. Eu devo ser a expressão máxima da glória de Deus aqui. É Cristo em mim, é a luz de Cristo brilhando em mim. E isso nos faz refletir muito, né? Como eu estou vivendo? Será que quando as pessoas elas olham para mim, elas veem a expressão de Jesus, não é? E eu quero falar um pouquinho hoje, e você pode colocar como tema do meu sermão, queria que me ajudasse aqui aí, Arthur, na nossa projeção, a vitória de Jesus Cristo pela ressurreição. E quais as implicações disso? Porque, na verdade, eu posso conhecer a história de Cristo e a história da sua ressurreição. Mas é importante, amados irmãos, ter no meu coração quais são as implicações disso. Quais os resultados disso, o que isso trouxe para a minha vida, PC. O que isso trouxe para a minha vida, Rafa. Isso trouxe para a minha vida, Débora. O que isso trouxe para a minha vida, Paulinho. Não é? O que isso implica para mim? Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou, e daí? Tá? Então há uma interrogação, porque na verdade as pessoas, você vai falar, Jesus morreu e ressuscitou. Ele diz, eu sei. Mas qual é o resultado disso? O que isso implica? Eu quero trazer algumas implicações da morte e da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Quantas pessoas conhecem a história, mas não a vivem? Você sabia que os maiores, e é considerado talvez um dos melhores teólogos, eles conhecem toda a história e eles fazem teologia, mas eles não conhecem o Jesus da história deles, né, da teologia deles. Teólogos que não são convertidos. E eles têm livros, muito bons livros, sobre tudo que Jesus fez, a obra de Cristo, a transformação de Jesus, mas isso não traz vida para quem? Para ele mesmo. Então eu posso conhecer o Jesus da história, não é? Conhecer sua história, mas não ter ele no meu coração como Senhor da minha vida. E eu quero com vocês hoje à noite, nessa noite de celebração da ceia do Senhor, trazer algumas implicações dessa mesa. Amém? E principalmente da ressurreição de Cristo. A primeira implicação que Jesus trouxe quando ele ressurgiu, quando ele deixou aquele túmulo vazio, é a esperança eterna. Meus amados irmãos, essa esperança eterna, ela se refere àquela esperança de uma vida após a morte. Este elemento, ele pode ser assim definido, ou seja, quando eu passo por esse momento, né, eu tenho esperança. Você já foi em um velório, por exemplo, de pessoas que elas não conhecem a palavra, elas não conhecem a Jesus. Você já viu o desespero das pessoas? Você já observou o desespero daquelas pessoas que não conhecem a Deus quando elas perdem um ente querido? Por que elas fazem qualquer coisa num momento de dor como esse? Porque elas não têm esperança. A esperança ela é uma âncora para a nossa alma. Mas quando eu conheço a Cristo, eu conheço a palavra, o que é que vem no meu coração? A esperança eterna, a esperança essa ministrada pelo Espírito de Deus através da palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, não é? A Bíblia diz que também nós cremos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Olha que promessa maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Nós também ressuscitaremos. Nós somos invencíveis. Olha que coisa linda. Amados irmãos, isso é lindo. A sua vida não acaba aqui. Nós temos tantas lutas, tantas dificuldades, a gente passa por tanta tribulação. Meus amados irmãos, eu tenho vivido dias difíceis com a minha família, né? Minha esposa passando por dias tenebrosos. Mas sabe o que nos sustenta? É que a nossa vida, ela não se limita apenas nesse tempo.
Nós temos uma vida eterna com Cristo que nós vamos viver eternamente com Ele na glória. Aleluia! Isso me enche de alegria. Isso me enche de esperança. Por isso, amados irmãos, qualquer luta que você passe, qualquer ataque do inimigo à sua vida, à sua família, seja o que for, que se levante contra ti, eu quero te dizer, há uma esperança no teu coração, há uma esperança garantida pelas Escrituras, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também te ressuscitará. Aleluia. Nem um túmulo vai ser capaz de segurar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia. Esta é a esperança de todo cristão. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o penhor da nossa ressurreição, Ele é a nossa garantia. É uma garantia dada por Deus de que os que creem em seu Filho irão com certeza ressurgir dentre os mortos, tal como Jesus Cristo. Jesus ressuscitou para se tornar a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20, nós vamos ver esse texto, que coisa mais linda, versículo 21. Não é? Ele é a primícia daqueles que dormem. Ao ressuscitá-lo, Deus estava dando prova do seu poder em ressuscitar a todos que crescem em Cristo. Em outras palavras, a sua ressurreição é a certeza da nossa. Se Jesus ressuscitou, nós também ressurgiremos. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5, a Bíblia diz assim, que seremos ressuscitados para uma nova viva esperança que nos está sendo guardada por Deus nos céus. É uma herança incorruptível, inacessível, sem mácula, que nos espera num futuro próximo. Aleluia! Oh glória! Que esperança maravilhosa, esperança eterna. E por causa da ressurreição de Cristo, aquele que nele crê se torna também filho de Deus. Consequentemente, meus irmãos, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Tudo aquilo que Cristo herdou, nós também herdaremos. Glória a Deus por isso. Meus amados, não está comum. E se você abrir e você visitar os cultos nas internets por aí, você não vai ver mensagem como essa. As pessoas pararam de pregar sobre a ressurreição de Jesus. E as pessoas não têm conhecimento do eterno, daquilo que é eterno. Elas estão em busca daquilo que é material, elas estão em busca do aqui e agora, tentando resolver os seus problemas. E elas esquecem que há algo muito mais precioso. Romanos 8,17, a Bíblia vai falar sobre essa testificação, que nós somos herdeiros, seremos habilitados pelo mesmo a gozar desta herança que nos espera. Herança preciosa. Então, para isso, meus amados, nós precisamos de um corpo glorificado. Isso nos será dado no momento da ressurreição, quando Jesus vier novamente a este mundo. Essa mesa, ela também anuncia. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, falando da ceia do Senhor, ele vai dizer, olha, façam isto em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. Para quê? Para buscar a sua igreja. Aleluia. Amém, amados irmãos? Há uma esperança para mim e para você. O apóstolo Paulo também, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a respeito do que nos aguarda, Paulo disse, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa linda. Olha que esperança maravilhosa, que promessa maravilhosa. Deus tem algo preparado para nós que os meus olhos não são capazes de contemplar, os meus ouvidos jamais ouviu. É algo grande, tremendo, extraordinário, que nós não temos capacidade de descrever. Aleluia. A ressurreição de Jesus me garante a esperança eterna. Se você não conhece a Jesus ainda,
não entregou a sua vida para Ele, eu quero te dizer, você não tem essa esperança. Essa esperança só é dada pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados, as pessoas às vezes elas vão no velório e a gente ouve tanta coisa em velório, né? E é tanta besteira também no velório. Tanta ignorância bíblica, não é verdade? Uma das coisas que mais assim as pessoas falam no velório, elas dizem assim, olha, e às vezes você não tem o que falar, você diz assim, ó, Deus quis assim e tal. Engraçado que eu estava lá no Paulinho, sentado lá, né? Aí chegou um rapaz e ele entrou, já convidei ele para vir aqui na igreja. Eu acho que ele vai lhe contar essa história, né? Porque ficou meu amigo. E ali eu senti do Espírito de Deus de ministrar sobre ele, né? Aí de repente a TV mostrou a morte de Jô Soares. Eu disse assim, você sabia que isso aí nunca foi plano de Deus? Aí ele ficou assim assustado, né? Olha que coisa tremenda, amados irmãos. Ele disse, como não é plano de Deus a morte? Eu falei, sim, não. A Bíblia diz o quê? Você crê também que a Bíblia fala que a morte é projeto de Deus? Não. A Bíblia diz que o quê? Romanos vai dizer que a morte é fruto do quê? Do pecado do homem. Através do pecado veio a morte. Aí as pessoas chegam assim, chegam alguém diante de um velório e dizem assim, olha, foi a vontade de Deus, né? Foi a vontade de Deus mesmo? Entende? Não foi a vontade de Deus. Deus nunca projetou um quadro de velório, gente. Biblicamente, não. É claro que veio as consequências do pecado do homem. Todos nós sofremos. Então todos nós vamos passar por esse momento terrível. E aí o rapaz, ele com os olhos cheios de lágrimas, disse para mim assim, tem poucos meses que eu perdi minha filha. Aí ele começou a encher os olhos de lágrimas. E ele disse assim, você sabia que eu estou magoado até hoje pelas coisas que as pessoas me disseram? E as pessoas sempre chegavam para mim e diziam assim, pai, então Deus, né, quis assim e tal. E eu fiquei magoado com Deus, eu fiquei pensando, que Deus é esse? Aí eu tive a oportunidade de ministrar para ele o Deus de amor que nós servimos. E eu fiquei ali, eu queria mais tempo. Falei, demora mais, aquele rapaz lá trocando os pneus, está muito ligeiro. Falei, Senhor, deixa ele demorar mais um pouquinho, que eu quero ficar mais aqui com esse rapaz, falando de Jesus. Eu fiquei ministrando sobre ele, convidei ele para vir na igreja. Mandei ele te procurar, amigo, para vir na igreja aqui. Então, às vezes, a falta de entendimento bíblico faz a gente falar coisas que a gente, em momentos errados. E dá entendimento errado. Então, quem tem esperança eterna, por mais que a morte chegue, a morte não é o fim para mim. A morte não é o fim para ninguém. Para nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos como garantia o penhor, ou seja, Deus nos garante essa vida eterna. Em segundo lugar, quando Jesus ressuscita, Ele nos dá também a garantia da habitação do Espírito Santo. Fala comigo, a habitação do Espírito Santo. Primeiro, esperança eterna. Segundo, habitação interior, fala interior, do Espírito Santo. Amados queridos irmãos, quando Jesus ressuscita, vem a promessa do Espírito. No Velho Testamento, o Espírito não habitava. Ele era dado aos profetas, aos reis, ele era dado aos homens por ordem de Deus para uma capacitação, para uma obra especial. E agora a promessa do Espírito, ela se torna uma realidade na vida do cristão. Então, cabe ao Espírito Santo testificar com o nosso espírito essa filiação divina pela fé em Cristo. Você vai ver isso em Romanos 8, versículo 16. Por favor, coloque Romanos 8, versículo 16. João 16, 13 aqui para mim. Romanos 8, versículo 16. Também João capítulo 16, versículo 13. Amém. O próprio Espírito, o que é que diz aí? Lê para mim. Testemunha ao nosso espírito que nós somos o quê?
filhos de Deus. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado, fala assim, você é filho. Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Meus queridos, há um ditado, todo mundo é filho de Deus. Ah, você merece, afinal todo mundo é filho de Deus. Isso não é bíblico. Todo mundo é criação de Deus, já é um direito por herança, ou seja, já é um direito de Deus sobre a sua vida. Sabia disso? Deus te criou. Por direito, ele tem o direito porque ele te criou. E aí, a partir do momento, irmãos, que ele te redime, ele passa a ter mais ainda direito sobre a sua vida, agora por redenção, ou seja, ele te redimiu agora de todo o pecado. E o Espírito Santo passa a habitar em você. Agora não mais há pessoas privilegiadas, escolhidas por Deus para uma determinada obra, agora o Espírito é dado à igreja. Aleluia. O Espírito é dado a todo aquele que crê no Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Não importa quem você seja, não importa quem você é, se você é rico, pobre, se você tem ministério ou não tem, ou seja, o Espírito Santo é dado à igreja. Não é dado somente ao pastor, ao líder, aos líderes de célula. Não, amados irmãos, o Espírito Santo é dado a ter todo aquele que confessa Jesus como o Senhor da sua vida, do mais humilde. Se você fizer uma oração, se você estiver longe de Jesus e você agora se render a Ele, olha, dizer, Jesus, tenha misericórdia da minha vida, eu confesso os meus pecados ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero te dizer, o Espírito Santo, Ele vai se mover sobre você, e Ele vai fazer de você a sua morada. Oh, glória! Se você crê, aplaude ao Senhor, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Oh! Evangelho de João, coloca outro texto, nós somos filhos. Evangelho de João 16:13. Aleluia. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Ou seja, o Espírito, ele passa a te guiar toda a verdade. Você não é mais agora enganado. Você tem a verdade em você. Por isso, amados irmãos, o Espírito Santo, ele te dá algo chamado discernimento de espírito. Ele te dá discernimento para te guiar, para você saber como viver. Você está vivendo uma situação, você está num lugar. Irmãos, olha, presta atenção. Quando a gente é morada do Espírito, a gente comete alguns deslizes, eu quero te dizer, você cometeu porque você quis, mas o Espírito te avisou. Todos nós sabemos disso. O Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo não é uma energia, gente. Presta atenção aqui. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus sobre a terra. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele não se ausenta da sua vida. Não, o Espírito Santo, ele se entristece, é diferente. Mas ele não se ausenta. Presta atenção. Ele não vai se ausentar de você. Onde você estiver, o Espírito está contigo. A pessoa de Deus, através do Espírito, ele te acompanha, ele anda com você, ele te instrui. Se você estiver no trabalho, ele está contigo. Você sai para fazer exercício, o Espírito está contigo. Você sai para pedalar, o Espírito Santo está com você. Você vai jogar futebol, mas pastor, o Espírito Santo está comigo jogando futebol. Claro que está, porque ele te deixaria. Você é morada dele. Nem um instante ele te deixa mais. Ele pode ficar entristecido com as tuas atitudes, com os teus atos, às vezes, mas ele está em seu coração, morando em você. Você é habitação dele. Aleluia. Ele é o teu capacitador. Em João 14, versículo 26, pode projetar. Ele é aquele que consola. Olha que coisa linda. Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele consola. As pessoas dizem assim, mas por que você é crente e consegue
suportar tanta dificuldade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos consola. Nós temos um Deus consolador. E a palavra para o Espírito Santo é paracletos. Ele dá um sentido de duas pessoas fortes, né? Eu ia pegar o PC e o João, mas não vou deixar eles para lá. O João não está aqui, né? Assim, é como se você estivesse sendo carregado nos ombros de duas pessoas bem fortes, que você ficará com os pés, né, flutuando, e essas pessoas vão te carregando. Esse é o sentido, ou seja, é aquele que te carrega nos ombros. Olha que coisa linda. O Espírito Santo de Deus, ele nos carrega o tempo todo. Talvez você não perceba. Talvez está faltando intimidade sua com o Espírito Santo, amados irmãos. Meus amados irmãos, assim, coisas tremendas Deus está fazendo na minha vida, me ensinando tantas coisas. Eu ouço tantas coisas da minha esposa, assim, que às vezes eu falo, meu Deus do céu. Ela diz assim, amor, como você tem paciência comigo. E eu não tenho paciência. Eu não sou uma pessoa paciente. E ela diz, como você é paciente? Aí eu sussurro assim com o Espírito, eu falo, é o Espírito Santo. Entendeu? É o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Irmãos, essa graça, chamada graça proveniente, ela é dada a gente para os momentos extremos da nossa vida. Você sabia disso? Que Deus tem uma graça para dar a você, para os momentos que você não suporta. Deus sabe os teus limites. Por isso a palavra de Deus é muito clara. Ele não te dá um fardo maior que você não possa carregar. Sabe por quê? Porque quem carrega é Ele. É o Espírito de Deus. Você diz, como eu aguentei passar por isso? Mas não foi você. Sabe o que foi? O Espírito Santo te carregou. O Espírito Santo, ele como consolador, ele te levou nos ombros. Ele te sustentou nos dias mais difíceis da tua vida. Ele esteve presente, sustentando você, o Espírito de Deus. Porque Ele é consolador. Aleluia, Ele é consolador. Ele é capaz de transmitir com fidelidade a nós a mente de Cristo. Nós começamos a pensar não com a nossa mente, mas com a mente de Cristo. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Então nós começamos a sermos, de certa forma, moldados pelo Espírito, a parecermos com Jesus. O que o Espírito faz comigo? Ele vai transformando o meu caráter, ele vai transformando a minha vida. Nós estamos num processo de transformação. E essa obra, amados irmãos, olha que coisa linda, a obra que Deus começou. Presta atenção, Ele vai terminar. Aleluia! Glória a Deus! Então não há ninguém que possa impedir, Ele vai terminar. Isso é uma palavra, essa é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Isso não é promessa de homem. Se Deus começou uma obra, Ele há de terminá-la na tua vida. Ninguém pode impedir a obra que Deus começou. Se você está com alguém da sua família, talvez você está dizendo, pastor, mas eu tinha alguém que servia a Deus, ele era assim, ele era abençoado, ele pregava, ele cantava, ele ia na igreja, ele era um pregador, ele era evangelista, mas agora ele está perdido, afastado, talvez seja seu esposo, seu filho, eu não sei, mas há uma palavra, há um decreto de Deus, há uma palavra do céu sobre a tua vida, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Aleluia, e eu fico com a palavra. Ele pode dar a volta, mas um dia Deus trará ele para o caminho. A promessa de Deus não falha, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Terceiro aspecto, terceiro resultado da ressurreição de Cristo é o pleno acesso ao Santo dos Santos. Qual foi o primeiro? Os irmãos lembram?
Esperança eterna. Fala comigo, esperança eterna. Segunda, a habitação do Espírito Santo. Amém? Todos nós temos em nós o Espírito Santo. Fala para o seu irmão, você é casa de Deus, morada do Espírito Santo. Aleluia. Outra coisa que Deus nos concedeu quando Jesus ressuscitou: pleno acesso ao Santo do Santo. Meus amados irmãos, isso aqui nos arremete ao tabernáculo. No tabernáculo havia 3 repartições. O átrio era o lugar onde ficava o povo, não é? É como se fosse lá na rua. E o santuário era o lugar onde ficavam os oficiantes, os sacerdotes, né? Os levitas. E o lugar santo do santo era o lugar santíssimo. Este era o lugar onde apenas uma vez por ano o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, dia do perdão, o sacrifício que o povo levava, ou seja, os animais eram sacrificados e o sangue era aspergido no santo do santo pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote, para entrar neste lugar, ele precisava de uma roupa toda especial. A roupa do sumo sacerdote era algo extraordinário, irmãos. E a roupa do sumo sacerdote, Deus não projetou nada por acaso. A roupa do sumo sacerdote, a Bíblia diz que a roupa do sumo sacerdote lhes conferia dignidade e honra. Era uma roupa tecida com linho fino, com fios de ouro. Tinha ouro nas suas vestes, nas suas orlas. Havia sinos nas suas vestes, porque quando ele entrava no Santo do Santo, aquele sino ele anunciava, porque ele passava uma cortina como se fosse aqui o altar, e ninguém via ali, porque estava a Arca da Aliança. Então, os sacerdotes que ficavam ali, né, após o átrio, não é verdade? Ele ficava ali naquele lugar e ele, de vez em quando, dava uma puxadinha na corda para ouvir se os sinos estavam tocando, ou então ele ouvia os movimentos do sumo sacerdote e ele se alegrava porque o sumo sacerdote precisava fazer todo um ritual de purificação para entrar naquele lugar. Porque se houvesse algum pecado no sumo sacerdote, ele morria na hora na presença de Deus. Então o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano. Ele carregava no seu peito 12 pedras. Pedras preciosas, valiosíssimas, que representavam as 12 tribos de Israel. Ele estava representando o seu povo. Ele estava oferecendo sacrifício pelo seu povo. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. E ali, quando ele entrava no Santo do Santo, e quando ele saía, ele trazia automaticamente uma mensagem, ou seja, o povo se alegrava e festejava, e havia uma grande festa. O povo dizia: Deus aceitou o nosso sacrifício. Glória a Deus. Por isso Jesus, amado, ele, Hebreus capítulo 10, 19 a 22, parafraseando, ele diz: entremos com ousadia no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí ele nos convida e diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Aleluia! Glória a Deus, amados irmãos. O véu se rasgou. Através de Jesus, como sumo sacerdote, ele se entregou, ele se fez. Ele é o próprio sacrifício. E ele nos convida e diz: olha, vocês podem entrar no Santo do Santo através de mim, porque eu criei um novo e vivo caminho. E não venham de qualquer jeito para a minha presença. Entrem na minha presença com alegria. Por isso o salmista diz: entrai por minhas portas com ações de graça e louvor, em honra. Ou seja, Jesus te convida a ir até Ele com ousadia no seu coração, amado.
Meus queridos, quando nós não temos intimidade com Deus, a gente vai orar de forma tão tímida, né? A gente está falando com Jesus, parece que Jesus está lá no céu e a gente está aqui na terra. Nós nos sentimos tão indignos, mas Jesus não quer isso, Jesus não deseja isso. Você é a coroa da criação, você é a preciosidade de Deus, meus queridos, amados irmãos. Você é precioso para Jesus, Ele te ama, por isso você pode chegar até Ele com ousadias, sem timidez, e falar com Ele. Ele te deu autoridade. Sobre a sua vida, para orar na sua casa, para abençoar a sua família, para falar do amor de Jesus para o seu amigo, onde você estiver, tenha autoridade. O Senhor Jesus disse: me foi dado autoridade no céu e na terra. E agora Ele delega aos discípulos e dá autoridade à igreja. Todos nós temos essa autoridade sobre nós para orar, para ministrar, para pregar a palavra em nome de Jesus, para profetizar e para trazer à existência aquilo que não existe. Tudo que está acontecendo em nossa vida, na vida desta igreja, irmãos, é fruto de palavra profética. Quando nós oramos aqui, quando nós liberamos a palavra, quando nós, de forma, não é, aqui, às vezes, através da ministração da palavra, como eu estou fazendo aqui hoje, eu quero dizer para vocês, Deus está trazendo à existência o que não existe na sua vida, através da sua fé. Quando você recebe a palavra no seu coração e você deixa que essa semente, ela cresça no seu coração e você vai dizendo sim àquilo que Deus está ministrando ao seu coração, você começa a orar, você começa a colocar aquelas situações que você acha impossível para você, Deus começa a trabalhar na sua vida, Deus começa a trabalhar nos detalhes, naquelas situações, amados irmãos, que você jamais imaginou. Deus está trabalhando. Meus irmãos, não há desespero para mim, não há desespero para nós, porque nós cremos num Deus que ressuscitou, que venceu a morte, e Ele traz à existência o que não existe. Oh glória, não há desespero. Eu creio no Senhor Jesus, Ele está vivo. O nosso Deus não é um Deus de mortos, é Deus de vivo. Por isso, amados irmãos, quando eu me coloco na presença de Deus, eu quero me expressar da melhor maneira, isso já é natural meu, minha, né, assim, do nordestino mesmo, né? Diz que o pessoal fala que o carnaval lá da Bahia é um mês antes, um mês depois, né? O baiano é muito festivo, né? Mas, assim, eu sempre gostei de me expressar diante de Deus, desde que eu me converti. É uma coisa linda, assim, eu sempre gostei das primeiras cadeiras, eu sempre gostei dos primeiros lugares, desde a minha conversão. E eu não gostava simplesmente porque eu não queria ninguém na minha frente, porque de vez em quando eu já estava aqui, dando chute aqui, eu já estava aqui, levando as mãos, e aí eu não queria ficar perto. Quando eu vou sentar num lugar assim, que tem pessoas do meu lado, eu me sinto amarrado, parece que eu estou preso. Então, aí eu quero me expressar para Deus, mas isso é só eu. Às vezes você quietinho no seu lugar, o importante é seu coração estar aquecido, é não estar dormindo, irmão. É não estar morto por dentro, é o seu coração estar vivo, aquecido em Deus. Aleluia! É quando você entra aqui, seu coração está quebrantado. É quando você entra aqui, seus olhos estão cheios de lágrimas, porque você crê nesse Deus maravilhoso que está na sua vida. Aleluia! Porque você está na presença do Senhor. Aleluia! Efésios 2,13 diz: mas agora vós, gentios, que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Nós herdamos essa bênção. Aleluia. Em último lugar, para nós ministrarmos a ceia do Senhor, a última implicação que eu separei nesta noite, é claro que há várias, é a plena vitória sobre Satanás. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Aleluia. Glória a Deus! Oh! Neste sentido, irmãos, a ressurreição de Cristo é a base da nossa vitória sobre Satanás e seus aliados, seus demônios.
Paulo diz aos Colossenses a respeito dessa verdade, Colossenses 2, de 12 a 15. Parafraseando, ele diz, tendo Deus ressuscitado a Jesus dentre os mortos, o próprio Jesus despojou os principados e as potestades, tendo-os exposto ao desprezo público, triunfou deles na cruz. Queridos, você sabe o que quer dizer despojar? Despojar significa tirar a roupa e a armadura. É expor ao desprezo. Aqui, amados irmãos, é uma alusão do apóstolo Paulo à prática dos generais romanos, que desfilavam montado num elegante cavalo pelas ruas de Roma, trazendo atrás de si um séquito de prisioneiros amarrados e nus. Esses generais, eles eram saudados pelo povo romano como heróis nacionais. Paulo está usando esta figura. Jesus expôs ao desprezo o diabo e seus demônios. Ele os deixou nu. Ele triunfou sobre Satanás. Despojar significa tirar a armadura. Ele tira, mas Jesus nos dá. E desta forma, Jesus é retratado como o general que desfila, tendo atrás de si as potestades, os principados do mal, despojados de sua autoridade e poder. O diabo só tem autoridade e poder quando você dá brecha a ele, quando você dá um legado. Quando você dá brecha, você sabe que o diabo vive da carne, né? Ele vive da carne. Mas Jesus, ele é o nosso general. Lembra de um cântico antigo? Diz, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Né? Cânticos lindos, maravilhosos, que expressavam, né, a vitória de Jesus sobre Satanás. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que coisa linda. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23. Ainda uma paráfrase se diz assim, tendo Deus ressuscitado a Jesus Cristo dentre os mortos, os fez assentar-se à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o nome que se nomeia, e pôs sobre os seus pés tudo o que existe. E para constituí-lo como cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, fala a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Irmãos, deu à igreja. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Nós temos autoridade, irmãos, sobre essas hostes malignas. O diabo não pode entrar na tua casa e destruir a tua vida, a tua família. Guerreie! Pega a tua espada. Meus irmãos, ele não tem armadura. Quem tem armadura somos nós. Efésios capítulo 6, versículo 11. Tomai toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus. Você está com a armadura. Amados irmãos, o inimigo, ele não tem arma. Aqui também uma alusão, irmãos, aquelas lutas romanas. Ou seja, cada um entrava para lutar um com o outro, só que cada um tinha uma arma. E saía um na horizontal e o outro na vertical. Um tinha que morrer. Presta atenção, quando nós entramos nessa guerra, nós entramos com a arma, nós entramos com as armaduras e o nosso inimigo, ele já está derrotado, porque Cristo derrotou por você. Não é você que vai vencer a guerra, ele já está vencido. Ele já está vencido. A gente esquece disso. Às vezes, irmãos, a gente dá autoridade ao diabo. A gente aumenta assim, né, a força do diabo, e a gente diz, o diabo, não sei o quê. Ah, amado irmão, fale mais do poder de Jesus. Gente, o diabo está fazendo isso na minha casa, o diabo está fazendo isso na minha família, a gente vai dando poder ao diabo. E ele está ouvindo, e ele ri. E você acha que não? Ele começa a rir, diz, olha aí, está vendo, eu estou ganhando.
Né? Eu estou vencendo. Olha, está vendo? Eles mesmos estão dizendo, estão reconhecendo que é eu que estou vencendo. Veja bem, cadê o Jesus deles? Jesus triunfou. O diabo está debaixo dos nossos pés. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para cima. Para o diabo, nós olhamos para baixo, porque ele está debaixo dos nossos pés. Ah, amados irmãos, a igreja, Jesus deu autoridade. O que é estar sentado nas regiões celestiais, meus amados? Olha, sabe o que significa exatamente estar sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Efésios 2, 6, parte B. E Deus fez isto para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, versículo 7. Ou seja, é estar sentado olhando a vitória que já nos foi confiada, já nos foi dada. Aleluia! Eu creio na vitória. Se você tem uma guerra, eu quero te dizer, se o inimigo está atacando a tua família, se o inimigo está atacando o teu emocional, olha, você que está me assistindo agora, onde você estiver, há uma palavra sendo liberada sobre a tua vida deste púlpito. Eu libero esta palavra, há um poder liberado sobre a tua vida. Abra a tua boca, em nome de Jesus, declare agora, todo demônio caia por terra, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te impede, em nome de Jesus eu declaro falência agora, em nome de Jesus caia por terra. Caia por terra toda obra maligna contra a tua família, contra a tua casa, contra a tua saúde. Caia por terra em nome de Jesus. Deus traga cura, traga libertação, traga saúde, traga vitória em nome de Jesus. Aleluia! Oh glória! Vai haver conversão na tua casa, vai haver conversão na vida da igreja, vai haver restauração, vai haver vida e não morte, porque Deus é Deus de vivo. Oh glória! Aleluia, irmão! Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Eu dizia glória a Deus, aleluia! Eu não ficava parado, eu expressava e falava, Jesus, exaltado seja o teu nome, aleluia! Se você crê nisso, aplauda ao Senhor com toda a sua força. Aleluia! Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de poder. Deus é Deus de poder. Revestível de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Aleluia. Ao entrarmos na batalha, já entramos em vantagem, pois o nosso inimigo está completamente despojado de autoridade. Nós temos autoridade. Fala assim comigo, eu tenho autoridade dada por Jesus contra todo principado. Em nome de Jesus, eu declaro falência a toda obra de Satanás na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha cidade, em nome de Jesus. Oh glória! Fique de pé, irmão, levante as suas mãos assim, aleluia! Fique de pé, levante as suas mãos assim. Vem aqui o louvor, nós vamos declarar a bênção de Deus sobre essa cidade. Todo espírito de morte caia por terra nessa cidade em nome de Jesus. Eu declaro falência agora em nome de Jesus. Ah, Deus, comece a orar agora. Se você está vivendo uma guerra na sua empresa, na sua família, nos seus negócios, o inimigo está entrando. Você vai declarar agora falência, vai mandar esse demônio embora da sua vida, porque Deus te deu a autoridade através da ressurreição. Ele te deu a esperança eterna. Ele te deu o Espírito Santo como habitação no teu interior. Ele te deu acesso à presença de Jesus. E Ele te deu autoridade sobre as hostes malignas. Aleluia. Jesus ressuscitou. O túmulo ficou vazio. Nem a morte pôde detê-lo. Onde está a morte, a tua vitória? Assim diz a palavra. Oh, Jesus Cristo ressuscitou. Oh, até um hino antigo diz, ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, 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 aleluia. Você crê? Jesus ressuscitou?
Erga suas mãos para o céu, vamos guerrear, irmão, em nome de Jesus. Deus levantou aqui também, a igreja é um exército do Senhor, para guerrear, para visitar os lugares sombrios através da oração, em nome de Jesus, para desfazer as algemas de Satanás sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, de pessoas que você ama. Comece a declarar agora, em nome de Jesus: quebra, Senhor, fala, quebra, Senhor, em nome de Jesus. Abre essa porta, Senhor, que não se abre, em nome de Jesus, porque é a porta que Deus abre, irmão, ninguém pode fechar. Aleluia, oh glória, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Deus está te dando autoridade agora. Deus está te dando autoridade. Deus está delegando autoridade sobre a sua vida. Em nome de Jesus, há uma unção do céu sobre a tua casa, aqui nesta noite. Unção de ressurreição. Amado irmão, quando esse manto de ressurreição, ele vem sobre nós, Deus passa a ressuscitar a nossa vida. Quanto mais você se entrega, Deus vai te dando autoridade, vida de oração, fé. Deus vai aumentando a tua vida, vai fazendo você crescer diante dele, e você vai rompendo com as cadeias, em nome de Jesus, você vai santificando a sua vida cada vez mais. Quanto mais você serve a Deus, mais Deus se santifica. E você vai se tornando como uma brasa viva no altar do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E você vai começar a ouvir a voz de Deus. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E Deus vai te enviar. Aleluia. Comece a orar, comece a glorificar, a exaltar ao Senhor. Oh, Deus está te entregando esse manto de autoridade. Deus está te entregando nesta noite o manto da ressurreição. Em nome de Jesus. Você vai chegar na sua casa, você vai orar com fé. Dizer: Deus, eu não aceito morte na minha casa. Não, Senhor. Não, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Senhor.